Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 38.1. Uma aula que já está bem posicionada numa jornada aí sobre o estudo da luz. Até aulas passadas você estudava sobre reflexão da luz em superfícies planas, reflexão da luz em superfícies esféricas, né, calotas esféricas, côncavas e convexas. E a aula de hoje dá sequência a isso. A aula de hoje também tem conexão com a luz, mas agora a ideia não é sobre reflexão da luz. A ideia é sobre o comportamento da luz, é sobre a velocidade da luz. Quando a gente pensa em luz, às vezes você imagina algo como sendo instantâneo, né? Um fenômeno instantâneo. Acontece aqui e automaticamente todos percebem. Aí você fala assim, foi instantâneo, professor. A luz acendeu, foi rápido. Foi instantâneo. Aconteceu uma explosão ali, houve um flash, você viu aquilo rapidamente, foi rápido. Foi praticamente instantâneo. E a velocidade da luz é tão alta, e tão alta para os nossos padrões de velocidades corriqueiras do dia a dia, ela é tão alta, mas tão alta, que ainda hoje algumas pessoas costumam achar que é uma velocidade infinita, que ela se propaga de uma forma instantânea, mas fisicamente isso não é bem verdade. A luz é uma onda eletromagnética e, como toda onda, ela tem velocidade, tá? E é uma velocidade definida e limitada. Poxa, mas é tão rápida? Mas ela é definida e limitada. Inclusive, de um meio para o outro, essa velocidade ainda é menor. Mas no universo e no vácuo, ela tem uma velocidade máxima, que inclusive é o limite de velocidade do universo. Ok? Mas eu estou te dando alguns spoilers aqui, né? Vamos lá, o que nós vamos explorar na aula de hoje? Eu coloquei algumas ideias de provocação para você pensar, mas vamos lá, o que a gente vai explorar na aula de hoje? Sobre o que eu acabei de falar, velocidade da luz, medição da velocidade da luz, historicamente, lá atrás por Galileu, experimento ou experiência de Fizeau, para a medida da velocidade da luz, trabalhos de Foucault e Michelson e as enormes dimensões do universo. Então, é uma aula riquíssima, né? Recheada de conhecimento técnico-científico, lá do passado, sobre descobertas científicas que complementam, completam e embelezam a nossa teoria atual de conhecimento sobre o que é a luz, qual a sua natureza, como ela se propaga, com que velocidade ela se propaga, tudo bem? Então, se prepara e vamos nessa. Vamos lá. Mas essa aula tem um pré-requisito. Eita, tem um pré-requisito. Quer dizer que eu estou esperando que você já tenha assistido ao vídeo mais rápido que a velocidade da luz, tá? Então, essa aula aqui, é interessante que você já tenha assistido a esse vídeo mais rápido que a velocidade da luz, de 6 minutos e pouquinho. Então, por isso que ela é um pré-requisito, ok, pessoal? Então, vamos lá, manda na tela. Durante muito tempo, cadê a nossa canetinha aqui? Aí. Durante muito tempo, pensou-se que a luz se transmitia instantaneamente. Olha a palavra, instantaneamente, de um ponto para o outro. Na realidade, a velocidade de propagação da luz é muito grande, mas ela não é infinita. Tem uma diferença aí enorme, né, pessoal? Tem uma diferença enorme. Se eu digo que ela é um fenômeno instantâneo, seria equivalente a pensar que a luz sai de um lugar e de forma quase que ficcional aparece em outros lugares. E aí ela teria que se teletransportar, né? Olha a ficção científica. É como se ela saísse daqui, se teletransportasse para outro lugar e pronto, de forma instantânea. Não é o que acontece. Como qualquer onda, e ela é uma onda eletromagnética, ela se propaga no meio. E se propagar no meio leva tempo. Mesmo ela tendo uma velocidade muito elevada, leva tempo.
Ah, mas se a distância for curta, aí o tempo é tão pequeno que parece nulo, que parece um fenômeno instantâneo. Mas aí você vê o quanto você está enganado à medida que as distâncias aumentam. Aí o fenômeno do deslocamento da luz não se torna mais tão instantâneo. Já existe um delay no fenômeno, aí você fala, ah, então não deu tempo dela chegar aqui ainda, certo? Então, ó, velocidade da luz, muito elevado, mas não é infinito. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Continuando. De acordo com medidas atuais, o valor da velocidade da luz no vácuo, pode ser considerado como, e aqui é uma aproximação, tá? Esse valor é uma aproximação. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É um número grande, né? Então vamos colocar aqui. Aí, ó. É um número grande. Vou colocar aqui. Foi isso. Tá aí, ó. Metros por segundo. O que é isso, professor? É o 3 acompanhado do lado direito de 8 zeros. Né? É muita coisa. Então, 300 milhões. 300 milhões de metros a cada segundo. É uma velocidade elevada, né? 300 milhões de metros a cada segundo. Por isso que ele está escrito em notação científica. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Mas tem uma outra forma de escrever isso. 300 mil quilômetros por segundo. Tá? 300 mil quilômetros por segundo. Ah, professor. E como é que virou? De 3 vezes 10 a 8, que é 300 milhões, para 300 mil. É porque a unidade mudou, tá? Como a unidade mudou, vamos limpar aqui. Como a unidade mudou, ele mudou o fator. Aqui fica 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. E aqui é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Por que, professor, que mudou? Aqui é 8 e aqui é 5. Porque quando eu transformo metro para quilômetro, o fator é de 10 à terceira. Né? Então, por isso que três unidades reduziram aqui, ó, da primeira para a segunda forma de escrever. Tudo bem? Mas vamos dar sequência. Como essa velocidade, seria possível dar 7 voltas e meia ao redor da Terra. Em quanto tempo? 1 segundo. Caramba, e você acha o Flash rápido? Né? O pessoal acha o Flash, Barry Allen, você acha que ele é rápido? 1 segundo. A luz tem capacidade de dar 7 voltas e meia no diâmetro da Terra. E aí, parece muito? Pensa aí, né? Viu que, apesar de serem 7 voltas e meia, ainda assim há um número para isso. Há um número para isso. E se há um número para isso, indica que é uma velocidade limitada. Então, a cada segundo, 7 voltas e meia. A cada segundo, 300 mil quilômetros que ela se desloca. A cada segundo, 300 milhões de metros que ela se desloca. Tudo bem? Vamos nessa. Continuando. A velocidade da luz foi medida também em vários meios materiais. Encontrando-se sempre um valor inferior a C. Então, olha só. Vamos lá. A luz tem uma velocidade constante? Verdadeiro ou falso? Se o meio for homogêneo, então sim, a velocidade é constante. Agora, quando eu mudo o meio tem uma outra densidade, então a velocidade da luz muda conforme o meio, tá? Porque isso é refração. Agora, vamos lá. No vácuo, na ausência de matéria, vácuo, a velocidade da luz é representada pela letra C. É a velocidade máxima dela. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. C, no vácuo,
é a velocidade máxima. Agora eu coloco a luz para atravessar a atmosfera, ela vai ter um valor de velocidade. Eu coloco a luz para atravessar o Rio Madeira, a água do Rio Madeira, ela vai ter uma velocidade. A água de uma piscina, ela vai ter uma velocidade. Outra, né, no caso, velocidade específica. Ela vai atravessar um bloco de vidro na parede, ela vai ter outra velocidade. Entende? Então, para cada meio diferente que você colocar a luz para atravessar, ela vai ter um valor diferente de velocidade. Mas o que todos eles vão ter em comum é que todos vão ser inferior à velocidade da luz no vácuo, ok? Então aqui, por exemplo, na água, ó, 220 mil quilômetros por hora, que é inferior aos 300 mil quilômetros por hora que ela teria se propagando no vácuo. No diamante, olha lá, 120 mil quilômetros por hora, ou seja, mudou da água para o diamante, a velocidade de propagação também mudou. Vamos nessa! Como que foi feita, né? Como foi realizada essas primeiras medidas? Então vamos lá, isso nos faz lembrar de Galileu. Até a metade do século XVII, acreditava-se de maneira geral que a velocidade da luz era infinita, isto é, que ela se transmitia instantaneamente de um ponto para o outro. Essa crença foi duramente criticada por Galileu, que julgava falho os argumentos apresentados pelos defensores daquela ideia. Então, olha só, eu vou ter aqui um observador, né? E a nossa estrela, o Sol, e a nossa estrela está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Essa é uma distância média, tá? É uma distância média. E olha só, e a Terra está a uma distância ainda maior da outra estrela. Então, a nossa estrela mais próxima, o Sol, 150 milhões. E eu vou analisar aqui, eu tenho uma outra estrela, Alfa Centauro, né? Aí se fala assim, professor, ela está ainda mais distante, né? Vai ser o quê? Você vai ter aqui milhão, bilhão, trilhão, 41 trilhões de distância. 41 trilhões de quilômetros de distância, Alfa Centauro. Ou seja, muito mais distante. Tá, mas o que isso quer dizer? O que essa informação significa? Significa que quanto maior a distância que você está da estrela, maior, né, proporcionalmente maior é o tempo para essa luz chegar de lá até aqui. Leva mais tempo, ok? E aí, é claro, nós tomamos como padrão, né? A humanidade é muito boa em fazer isso. Nós tomamos como padrão aquelas medidas que nos diz respeito. Então, por exemplo, a distância média da Terra ao Sol, que é 150 milhões de quilômetros, nós tomamos como uma unidade astronômica. Então, a nossa medida astronômica é a distância média do nosso planeta ao Sol, ok? Procurando obter elementos para esclarecer a questão, Galileu realizou várias experiências tentando obter o valor da velocidade da luz. Basicamente, o seu procedimento consistia em se colocar com um assistente sobre duas colinas, distanciadas de cerca de 2 quilômetros, cada um munido de uma lanterna. Olha que interessante. Galileu descobria, atenção, não é descoberta não, tá? Ele retirava o obstáculo, ele descobria a sua lanterna. E o seu assistente, ao perceber a luz enviada por ela, descobria a sua própria lanterna. Tá? Então, Galileu tentava medir o intervalo de tempo decorrido entre o instante em que descobrira a sua lanterna e o instante em que percebia a luz proveniente da lanterna do seu assistente. Então, assim, para a época, pessoal, era um procedimento engenhoso, né? Nós estamos hoje numa era da tecnologia, do monitoramento, dos sensores. Não hoje, o problema assim seria feito totalmente, mas para a época de Galileu Galilei, a imaginação valia tanto quanto a inteligência.
E ele foi extremamente imaginativo, engenhoso e criativo com essa ideia. Esteja numa posição numa colina, o seu assistente a 2 quilômetros da colina, lanterna e um tecido opaco, que a luz não atravessa. E aí a percepção de sensores é a própria visão. Eu vou destampar aqui. Passado algum tempo, ele vai perceber ali. Ele vai destampar dele, passado algum tempo que ele destampou dele, eu vou perceber aqui. E ele usaria os sentidos que ele possui, a noção, né, a visão e a noção do tempo, para fazer a estimativa de quanto tempo levaria para ele descobrir aqui, para ele perceber aqui, descobrir aqui e para ele perceber a luz de volta. Isso é uma distância de 2 km. E então ele faria aí uma estimativa da velocidade média da luz, tá? Vamos nessa. Olha lá. Ok? Ah, mas isso é instantâneo, professor. Não, instantâneo não é, mas é muito rápido. Em outras palavras, Galileu procurava medir o tempo que a luz gastava para efetuar o percurso de ida e de volta entre as duas colinas, tá? Então, conhecendo esse tempo e a distância entre as duas colinas, ele poderia determinar a velocidade média da luz. Apesar de, em princípio, o método empregado por Galileu estar correto, ele não obteve êxito em sua experiência. Aí, poxa vida, como assim não deu certo? Pessoal, física é uma ciência da natureza, física é uma ciência experimental e acredite, quando você faz experimentos, apesar da lógica estar muito bem fundamentada com o que você espera, às vezes o resultado nem sempre sai o que você espera. Isso é característico de ciência experimental. Por isso que um experimento é feito várias vezes, é anotado rigorosamente. Nesse caso, por que não deu certo? Tem muitos fatores. Tem muitos fatores. O delay e o reflexo humano em cobrir e descobrir. A acurácia de um ser humano de perceber um fenômeno e reagir à percepção dele para contabilizar o tempo. Será que nós somos tão apurados assim para perceber um fenômeno? Que acontece tão rápido? Temos instrumentos próprios biológicos para isso? Você entende? Então, apesar da formulação do experimento, como ele fez, ter lógica e nexo, talvez os sensores humanos não estavam preparados para esse tipo de aferição. Porque, vamos lá, você vê um fenômeno acontecer. Lembre-se que você vê, aquela informação chega na retina, vai para o centro óptico, vai para uma região específica do sistema nervoso, é processada, é tomada uma decisão para que músculos agem, para retirar a luz, para que o mesmo fenômeno aconteça com o indivíduo que está lá na frente. Então tem física e biologia na jogada. E até que um fenômeno biológico aconteça para ter uma resposta e eu estimar o tempo, existe um delay de tempo aí. Nos dois casos. E eles são até somados, o que aumenta a imprecisão, tá? Vamos nessa. Continuando. A tentativa de medir experimentalmente a velocidade da luz é apenas uma, entre muitas outras tentativas. Horas fracassadas, horas bem-sucedidas, desde célebre cientista, mas que sempre reforçou o caminho da experimentação como aliada ao raciocínio e da intuição. Ok? A velocidade da luz não é finita. Então vamos lá. Ole Rømer, astrônomo dinamarquês, que se tornou conhecido por suas observações dos eclipses de um dos satélites de Júpiter, com as quais foi possível concluir que a velocidade da luz não é infinita. Essas observações foram realizadas durante o período em que Rømer trabalhava no Observatório Real de Paris, onde ele viveu, tá? Então aqui está a representação do cientista. Durante 9 anos, retornando à Dinamarca, além de continuar com as suas atividades no campo da astronomia, ele exerceu algumas funções públicas, chegando ao cargo de prefeito de Copenhague. Estabeleceu em 1676, com provas científicas, que a velocidade da luz é finita, ainda que bastante elevada.
Então vamos lá. A primeira evidência de que a luz não se propaga instantaneamente foi obtida por meio da observação do astrônomo dinamarquês Ole Rømer, alguns anos após a morte de Galileu. Rømer, observando o movimento de um satélite de Júpiter, a Lua Io, em torno desse planeta, verificou que periodicamente ele se ocultava atrás de Júpiter. Isto é, o satélite era eclipsado pelo planeta. Mediu então o intervalo de tempo entre dois eclipses sucessivos, verificando que era igual a 42,5 horas. Então vamos pegar aqui a representação, né, do que aconteceu. Então vamos lá. Você vai ter aqui a representação da nossa estrela, o Sol, em seguida a Terra, tá? E aqui ela está fazendo um movimento de rotação e translação, ok? Só que nesse caso ela está girando a translação. Então, movimento de translação, numa trajetória aproximadamente circular, que na verdade é uma elipse, ok? E você vai ter aí duas posições para a Terra, A e B, e você vai ter aí uma representação do planeta Júpiter. E também vai ter, ao redor de Júpiter, a representação de um dos satélites de Júpiter, Io, e olha só, também a trajetória desse satélite. Ok, mas onde que entra aqui o eclipse? Vamos lá, presta atenção. Na trajetória, né, que esse satélite pode ter e no trânsito que pode acontecer, eu posso ter dois pontos aqui, ó, em A, né, em que ele vai ser eclipsado. Tá? Tem dois pontos em que ele pode ser eclipsado aqui. Ó. Então, esse satélite vem aqui, aí chega aqui, ele é escondido pelo próprio planeta. Aí, quando ele chega nesse ponto, ele reaparece. Ah, professor. Então, é isso que seria o satélite estar sendo eclipsado pelo planeta. Tá? Ok. E aí nós fazemos uma relação matemática disso. Então vamos lá, pessoal. Conhecendo esse tempo e dispondo de uma estimativa do valor do diâmetro da órbita da Terra, foi possível Rømer, ainda no século XVIII, determinar um valor para a velocidade da luz. E ele chegou nesse valor como sendo 200 mil quilômetros por segundo. Aí você fala assim, professor, mas esse valor tá diferente do que nós conhecemos hoje, né? Que é 300 mil quilômetros por segundo. Ele chegou em 200 mil. Bom, o valor está incorreto? Sim, está incorreto. Mas o ganho experimental desse valor é mostrar que há um limite para a velocidade da luz, apesar que o valor está incorreto. Mas mostra-se que é um valor limitado, ok? Esse valor difere bastante daquele que conhecemos atualmente. Entretanto, as observações de Rømer foram uma constatação experimental do que Galileu já havia sugerido, de que a luz não tinha velocidade infinita, ok? Então ele reforçou essa ideia. Então olha que interessante. Galileu não conseguiu chegar em valores como esse com aquele experimento próximo ali, 2 quilômetros. Não conseguiu, porque para a velocidade da luz, os 2 quilômetros eram quase nada para ela ir e voltar rapidamente. Agora, o cientista Rømer, que fez a observação astronômica, olha, ele fez uma observação olhando do planeta Terra para um satélite orbitando o planeta Júpiter. Olha quantos 1000 quilômetros a mais em relação ao primeiro experimento. Então, você conseguiu de fato perceber que a velocidade é limitada. E leva mais tempo, é um tempo melhor para você estimar do que uma distância cujo tempo, para a época, seria um tempo quase instantâneo. Percebe que mudar os parâmetros do experimento possibilitou ter uma estimativa de tempo, embora o resultado ainda fosse incorreto. Vamos nessa! Então vamos lá. Como vimos, Rømer observou que quando a Terra se deslocava da posição A para a posição B, havia um atraso de vários minutos na observação de um eclipse de um satélite de Júpiter. Tá? Então aqui vai ter posição A, posição B, o satélite vai estar escondido, uma hora vai estar escondido, ele reaparece, então ele vai estar eclipsado. Tá?
pelo planeta. Esse atraso ocorria em razão do tempo em que a luz gasta para percorrer a órbita da Terra. Sabendo-se que a distância raio médio entre a Terra e o Sol é de 1,49 vezes 10 a 8 quilômetros e que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, determine aproximadamente em minutos o valor desse atraso de tempo. Então vamos lá. O atraso, né, de tempo é dado pela diferença de tempo entre os pontos A e B. Então vamos lá, a diferença de tempo entre os pontos A e B vai ser o tempo de B menos o tempo de A. O tempo de B, a distância percorrida a partir do ponto B dividido pela velocidade, menos a distância percorrida a partir do ponto A dividido pela velocidade. Aí você percebe que a distância percorrida em B vai ser o dobro de D mais X, dividido pela velocidade da luz, ok? E a distância, o tempo de atraso de A, vai ser apenas o X dividido pela velocidade da luz. Como o denominador está igual, aí você transforma numa fração única. Então fica 2D mais X menos X. Então X e X vai subtrair, cancela, e fica 2D dividido para C. Tá? Aí, professor, mas eu não entendi o que é o D e o que é o X. Tá aí, ó. Tá? Vem aqui comigo, vamos lá. Aqui, ó. Tá? Distância D, a distância média do Sol até o planeta no ponto A. Que, como é o raio da circunferência, é a mesma distância do Sol até o planeta no ponto B. E X vai ser a distância do planeta Terra no ponto A até o que seria aqui, ó, o Júpiter, né? Vou colocar ele aqui, ó, no ponto de Júpiter, então essa é a distância X. Ok, ele fala assim, eu vou ter o tempo de atraso de B. Então é o quanto que ela percorreu em B. Então vai ser o quê? A distância D mais a distância D mais a distância X. Por isso que está aqui na equação 2D mais x, dividido pela velocidade da luz. E no ponto A é apenas o x. Aqui, ó, vai percorrer apenas x. Então, por isso que o tempo dele está x sobre c, tudo bem? E aí aqui a gente subtrai, ó, x menos x, vai embora. Então ficou 2D sobre c. Tudo bem, pessoal? Manda na tela. Continuando. Então ele vai substituir os valores agora. Distância D. Eu vou ter aqui 1,49 vezes 10 a terceira, vezes 10 a 8, tá? Ele está transformando aqui de quilômetros para metros e mantendo a potência. E aqui embaixo vai ser a velocidade da luz em metros por segundo, ok? Então, vamos voltar aqui no enunciado, só para a gente enfatizar isso. Ó, aqui no enunciado ele fala isso aqui, ó, 1,49 vezes 10 a 8 quilômetros. Mas não está em metro, então vai ser 1,49 vezes 10 a 8 vezes 10 a terceira metros. Tudo bem? É isso que nós fizemos aqui, ó. Por isso que está esse produto de duas potências de 10 aqui, tá? E aí na parte de baixo é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8. E aí simplifica, 3 vezes 10 a 8, você vai ter o quê? 2 vezes 1,49, 2,98. Para 3, dividiu 0,993 vezes 10 a terceira. Bom, né? Vezes 10 a terceira. E multiplicando essa parte aqui, né? Esse decimal, 0,993 vezes 10 a terceira, é o mesmo que multiplicar por 1000. Então você vai ter 993 segundos. É claro que não tem essas respostas aqui, né? Que elas estão em minutos. Então você vai dividir por 60 para ter a resposta em minutos, 16,55 minutos, que está até mais perto de 17. No entanto, olhando para as alternativas, a única que está mais próxima de 16 minutos vai ser a nossa letra C. Tudo bem, pessoal? Então, resposta aí, letra C. E agora vamos falar sobre o experimento de Fizeau, ou experiência de Fizeau. Louis Fizeau, 1819 e 1896. Físico francês cujo trabalho mais notável
consistiu em determinar com boa precisão o valor da velocidade da luz, realizando experiências na sua superfície da Terra, não astronômica, então não precisou olhar um astro se movendo em órbita de outro planeta, desenvolveu diversos trabalhos sobre calor e a luz, sendo o primeiro a interpretar corretamente o efeito Doppler, observado com a luz proveniente de estrelas. No século XIX, o físico francês Fizeau conseguiu medir a velocidade da luz com bastante precisão, fazendo um feixe luminoso percorrer uma distância relativamente pequena, 16 quilômetros, sobre a superfície da Terra. Para isso, ele usou o seguinte dispositivo. Tá? E aí está uma representação do dispositivo. Dá uma olhada. Aqui uma fonte luminosa, uma roda dentada, também utilizou um espelho semi-transparente e perceba que aqui, ó, essa luz vai atravessar um feixe luminoso, né, semi-transparente, parte dela pode atravessar aqui, vai atravessar a roda dentada por um dos feixes possíveis, né, que não é opaco, e vai ser refletido sobre ele mesmo em um espelho plano. Aí ele volta essa luz por ele mesmo no espelho plano. Parte da luz pode ser retida numa dessas barreiras da roda dentada e a outra parte consegue atravessar quando o obstáculo opaco não está mais na frente. Então ele vai ter um intervalo de tempo entre poder e não poder atravessar. E essa luz vai chegar aos olhos do observador. Conhecendo o número de rotações que a roda efetua ou efetuava por segundo e o número de dentes que ela possuía, Fizeau obteve facilmente o valor do tempo, como a distância d entre a roda e o espelho M era conhecida, foi possível obter o valor da velocidade da luz para a relação 2d sobre t, né? Ou seja, o dobro da distância d dividido pelo tempo t decorrido no experimento. Em 1849, Fizeau divulgou os resultados das suas experiências, apresentando o valor de C, 3,12 vezes 10 a 8 metros por segundo. Aí você fala assim, ué, mas tem um erro aí, professor? Tem, com certeza tem. O valor atual é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E aí, então aqui, esse valor que ele encontrou destoa do valor atualmente conhecido. E tem outro problema aqui, né? O outro problema é que a velocidade da luz, ela tem o valor máximo, limite, no vácuo. E no experimento que o Fizeau fez na superfície da Terra, na atmosfera terrestre, ele observou e chegou num valor da velocidade da luz maior do que aquele que poderia acontecer no vácuo. Tá? Então, teve um erro aí? Claro, com certeza. Nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. E o resultado que ele encontrou estava maior, então esse é um erro. E o outro? O fato do valor não ser igual. Mas convenhamos, esse é um valor mais próximo do valor atual que nós conhecemos para a velocidade da luz. Ou seja, no experimento de Fizeau, houve um nível de exatidão maior no valor experimental encontrado. Mais próximo, no sentido de que ele foi mais próximo do valor atualmente utilizado para a velocidade da luz. Vamos nessa! Os trabalhos de Foucault e Michelson. Então vamos lá. Léon Foucault, um cientista francês e físico experimental de grande habilidade, trabalhou com Fizeau, desenvolveu técnicas de grande precisão para a medida da velocidade da luz. Um dos seus trabalhos mais conhecidos foi demonstrar experimentalmente a rotação da Terra em torno do seu eixo, pêndulo de Foucault. Por esse trabalho, recebeu um prêmio real da Academia de Ciência de Londres. Albert Michelson, formado em física, se especializou em métodos de medidas ópticas de alta precisão. As experiências que ele realizou com seu colega, o Morley, além de fornecer valores altamente precisos para a velocidade da luz, serviram de base para o estabelecimento da teoria da relatividade, proposta depois por Albert Einstein, que recebe o Nobel de Física em 1907. Tá? Apesar que o Nobel de Física de Einstein não foi pela relatividade, tá? Foi pelo efeito fotoelétrico.
Outro cientista francês, Foucault, aprimorou substancialmente o método usado por Fizeau, substituindo a roda dentada por um sistema de espelhos em rotação. Com esse processo, ele conseguiu realizar medidas bem mais precisas do que aquelas feitas por Fizeau. Já em 1862, Foucault obtinha para a velocidade da luz o valor de 2,98 vezes 10 à oitava potência metros por segundo, que é um valor bastante próximo daquele conhecido hoje. Outro resultado muito importante foi obtido por Foucault. Usando seu método de espelhos girantes, ele conseguiu medir a velocidade da luz, fazendo-a percorrer distâncias muito menores do que as usadas por Fizeau. Dessa maneira, foi possível pela primeira vez medir o valor da velocidade da luz em meios materiais, ou seja, como que essa velocidade mudava de um meio para o outro. Foucault, fazendo um feixe de luz propagar-se na água, verificou que a luz se desloca nesse líquido com velocidade menor, 2,23, valor, portanto, inferior a c. Esse resultado causou enorme impacto na época, pois muitos cientistas, adeptos das ideias sobre a natureza da luz, lançadas por Newton, muitos anos atrás, acreditavam que a luz se propagava nos meios materiais com velocidade maior do que no vácuo. E eles, então, se espantaram com o resultado, percebendo que era menor. Após os trabalhos de Foucault, vários cientistas em diversos países, usando outras técnicas de medida, dedicaram-se à tarefa de determinar a velocidade da luz, procurando obter valores ainda mais precisos. Entre eles, devemos destacar o cientista americano Michelson, que durante cerca de 50 anos realizou as mais cuidadosas experiências com esse objeto. O resultado das últimas medidas realizadas por Michelson chegaram no valor de C igual a 2,9977 vezes 10 elevado a 8, publicado em 1932, mostrando a grande precisão alcançada por ele em suas experiências. O melhor valor para a luz representar, seria esse aqui, 2,997925 vezes 10 a 8 metros por segundo. A velocidade da luz é usada na definição de uma unidade de comprimento, denominada ano-luz, tá? Então, ano-luz não mede tempo, mede distância, muito empregada na medida de distâncias astronômicas. O valor de um ano-luz é definido como sendo a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Então, essa distância vai ser aí na ordem de 10 elevado a 13 quilômetros. Dimensões do universo, conhecidas pelo ser humano. Para percorrer a distância da Lua até a Terra, a luz gasta praticamente 1 segundo. Assim, podemos dizer que essa distância é cerca de 1 segundo-luz. Para vir do Sol à Terra, ela gasta cerca de 8 minutos. Então, podemos dizer que a distância da Terra ao Sol é de uma ordem aí de distância de 8 minutos-luz. A estrela visível a olho nu mais próxima à Terra, é a Próxima de Centauro, por estar localizada na constelação de Centauro. A sua distância é de 4,2 anos-luz. Os astrônomos verificam que as estrelas encontram-se agrupadas em enormes aglomerações que eles denominam de galáxias. E o número de galáxias já observadas pelos cientistas é muito grande. A mais próxima da Via Láctea é a galáxia de Andrômeda, de aproximadamente 2 milhões de anos-luz. Usando aparelhos e métodos atualizados, os astrônomos têm conseguido localizar novas galáxias muito mais afastadas do que Andrômeda. Existem galáxias que se encontram a uma distância de dezenas de milhões de anos-luz, galáxias afastadas de nós cerca de 13 bilhões de anos-luz, ok? E aí você vai ter essa representação, olha só, aqui da Via Láctea, mostrando que você vai ter um diâmetro aí 100 mil, um diâmetro de 100 mil anos-luz, ok? E olha só, galáxia de Andrômeda, a Via Láctea, uma distância de 2 milhões de anos-luz, ou seja, de fato está longe, De fato está longe. E aqui, pessoal, uma outra representação do telescópio espacial Hubble, do espaço. E dessa imagem do telescópio, você consegue ampliar, e mostrar a posição relativa entre as galáxias, o que vai te dar uma noção da distância que elas vão ter em anos-luz
uma da outra, tá? Então, vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.